Meu nome é Houston Guerin, eu sou diretor do grupo PDMG Franquias, faço parte do processo de expansão de marcas e desenvolvimento de novos negócios da empresa. Eu comecei trabalhando, eu sou formado em farmácia, bioquímica e direito. Então, quando eu terminei minha graduação, imediatamente eu fui trabalhar como oficial do Exército. Passei no concurso do Exército para trabalhar como oficial de saúde do Hospital Militar de Curitiba. E ali eu comecei a trabalhar na minha área técnica, a qual fui capacitado, e trabalhava junto na área de docência e universidade, dando aula para curso de farmácia bioquímica. Nesse mesmo período do Exército, eu comecei a procurar como empreender, como montar meu negócio. Então eu fui atrás de franquias e dentro desse processo de escolha de franquias, eu optei por uma franquia de emagrecimento e estética. Quando eu tinha por volta de 22, 23 anos, foi quando eu comprei minha primeira franquia. Depois desse período lá do Exército, que a gente adquiriu a primeira franquia, durante o Exército ainda, eu e minha esposa, nós construímos outras 3 franquias. Então a gente chegou a ter 4 franquias de clínicas e nesse período eu fui desenvolvendo uma franqueadora. Então, das 3 franquias, hoje a gente se mantém como franqueado de uma dessas clínicas, a gente repassou essas outras clínicas para poder montar uma franqueadora. Então hoje a minha atuação é nos 2 segmentos, tanto como franqueado dessa operação, que já são 12 anos, quanto franqueador. Então nós criamos uma empresa que se chama PDMG Franquias, na qual a gente desenvolve planos de negócios nossos, nossas marcas, nossos conceitos, e a gente faz expansão para todo o Brasil. Hoje nós temos 4 redes de segmentos diferentes de franquia e eu atuo na parte de desenvolvimento dessa franquia, dessa franqueadora e na parte de expansão. Então eu fico responsável por fazer com que essa marca chegue em todo o território de acordo com o nosso planejamento. E na parte de desenvolvimento dos franqueados. Então como fazer esse franqueado se desenvolver como empresário e conquistar os objetivos deles dentro da rede. Durante esse período de querer ser empresário, com 22, 23 anos, eu procurei a franquia porque eu acreditava que ali eu teria um pouco mais de embasamento técnico na área de empresariado para que eu tivesse mais êxito, mais resultados. Obviamente não foi o que aconteceu, não é dessa forma, você não chega com uma cartilha pronta onde você aplica e gera resultado. Então, durante esse período como franqueado, eu tive muitas dificuldades. Consegui montar a clínica, consegui colocar 1, 2, 3, mas ela não alavancava, ela não saía daquele patamar mediano de faturamento, que não era o meu objetivo. Então, por muito tempo, a gente ficou patinando, apesar de ter mais de uma unidade, a gente não obtinha resultado financeiro satisfatório. E com o tempo, aquilo se tornou cada vez mais pesado. Então, com o passar dos anos, quando eu estava em torno de 5 anos já de rede de franquia, passei a ter bastante dificuldade financeira, porque a estrutura não se comportava mais. A franqueadora não tinha o porte que precisaria ter, e então a gente começou a sentir a dificuldade do tempo passando, da depreciação, da não fidelização de clientes. Então tudo aquilo ali começou a pesar muito para nós em nosso faturamento. Então nesse momento que eu comecei a buscar ferramentas externas à franqueadora, comecei a buscar parte de conteúdo sobre vendas, sobre alavancagem de faturamento, sobre desenvolvimento de pessoas, e buscava muito esse conteúdo na internet, Então buscava muito, principalmente em YouTube, pessoas que pudessem me ajudar com conhecimento técnico. Conhecer o Dr. Vendas, para saber quem era o Dr. Vendas, foi até engraçado porque eu não estava buscando por ele. Pesquisando sobre alavancagem empresarial, achei a fórmula do lançamento e assisti o vídeo do Bruno Giuliani, onde ele comentava que a única pessoa que ele sabia que dava certo trabalhando com a família era o Sérgio Ricardo Rocha, Dr. Vendas, que trabalhava com a Ana, filha dele, e dava certo. E quando ele falou Sérgio Ricardo Rocha, Dr. Vendas, eu falei, poxa, com esse nome, Dr. Vendas, acho que seja a pessoa mais adequada para me ajudar a alavancar o meu negócio, o meu faturamento. E nesse momento é que eu fui atrás do Sérgio, entender quem era ele, procurar sobre os resultados que ele tinha, sobre o conteúdo que ele entregava gratuitamente na internet. E foi nesse momento que eu fui atrás dele, diria que era o meu último suspiro. Eu estava numa situação financeira bem delicada, eu e minha esposa. A clínica realmente acumulava muitas despesas, acumulava muitas dívidas e a gente já estava, eu diria que era o último suspiro, foi a última tentativa. A gente usou tudo que tinha, eu fiz o contato com o Sérgio, pedi para que ele me desse uma consultoria lá na clínica e era tudo que a gente tinha. Aliás, era tudo que a gente não tinha.
A gente usou cheque especial para contratar ele. Nós fizemos um parcelamento através do PagSeguro, pagamos juros por isso, para que a gente pudesse fazer a contratação do Sérgio, porque a gente realmente acreditava que se naquele momento ele não pudesse nos ajudar, seria a nossa última tentativa para manter as coisas funcionando. Na verdade, até hoje eu não sei, assim, porque foi até um pouco de insanidade, assim, nossa, porque realmente a gente não tinha como fazer o pagamento. E o que me trouxe a certeza que eu deveria fazer aquilo foi quando o Sérgio falou assim, olha, eu garanto para você que você vai conseguir pagar. Eu não venderia e não seria tão insistente nas condições em que eu deveria. Ele falava assim, que eu tenho que ir até aí, eu tenho que ver a tua empresa, eu tenho que ter uma imersão no teu negócio, eu tenho que passar 2 dias contigo para entender o teu negócio. E ele demonstrava muito isso. Falava assim, olha, eu tenho certeza que você vai conseguir pagar a minha mentoria, porque o que eu vou identificar e visualizar vai ser representativo. Eu tenho como te ajudar. Então, eu acredito que foi muito a persistência dele em demonstrar que o trabalho dele não poderia valer menos. Eu acho que ter a certeza que eu estaria pagando por alguém que saberia valorizar o negócio dele e que ele não abriria a mão de qualquer tipo de valorização do trabalho dele, eu falei assim, não, realmente ele é muito seguro do que fala, e ele dava muito essa garantia. Eu falei assim, eu garanto que você vai conseguir pagar minha mentoria e ter os resultados nos anos seguintes. Isso já faz quase 6 anos, 5 anos e aqui a gente está, né? Eu já participei de alavancagem empresarial, do VT7, eu participei de uma mentoria de 6 meses com o Sérgio, a qual eu frequentava a empresa dele durante 6 meses, eram encontros uma vez por mês, de 2 dias, com outros grupos, com outros empresários. Eu acredito que esse foi o mais enriquecedor. Eu já contratei com ele a consultoria em que ele foi até a minha empresa, passar 2 dias lá e fazer diagnósticos e ali desenvolver um conteúdo. Já contratei por anos seguidos palestra dele para a minha empresa, eu não sei nem qual que é o nome dessa palestra, mas na verdade não é nem palestra, é workshop de vendas e alavancagem. Então já contratei anos seguidos para ele ir até a nossa empresa, falar com os nossos franqueados. Então eu acredito que o que eu tenho vivido com ele assim é muito além do que comprar cursos. Eu busco ele como mentor, então eu vou atrás dele, Sérgio, eu estou com uma situação vivendo assim, e ali a gente desenvolve um trabalho em conjunto. Então é bem personalizado, é bem característico, é um maior prazer estar vivenciando com ele mais uma vez. Nós tivemos uma oportunidade muito grande também de fazer uma imersão para os Estados Unidos com os nossos franqueados, em qual o Sérgio participou como um dos mentores da viagem. Foram 7 dias de aprendizado, então foi bem interessante. Depois aprendi com o Sérgio sobre mentoria, né? Sobre consumir conteúdo técnico de pessoas que trazem esse cenário de alavancagem. Então, e as que eu consumo com o Sérgio é interessante, porque eles são extremamente práticos. Então eu não tenho dificuldade de pôr em prática, não. Até mesmo antes de chegar aqui para gravar esse vídeo, eu fiquei até 3 horas da manhã com os meus franqueados aplicando as técnicas do Sérgio. Então eu aplico o Hot Seat, eu aplico a parte de perfil comportamental, aplico hoje todo o processo de contratação da nossa empresa e dos nossos franqueados foi baseado em cima dos conhecimentos que a gente aprendeu com o Sérgio. Então hoje a gente contrata pessoas com os conhecimentos do Sérgio. Então não tenho dificuldade de botar em prática. Eu acho que tudo é muito direcionado para o empresário, é muito direcionado para que empresas de diferentes setores possam utilizar o conhecimento dele. Tanto que a gente tem franquia de alimentação, a gente tem franquia de serviço, franquia de entretenimento, e totalmente diferentes os ramos, e a gente consegue usar todos os ensinamentos dele em todas as situações de empresa. Então eu consigo sim botar em prática, acredito até com uma boa facilidade, porque tudo é muito direcionado para o resultado. Então não tem como fugir muito disso. A parte de resultado, eu acho que o que é mais taxativo para mim é o caso da franquia que nós temos, que foi quando eu contratei o Sérgio pela primeira vez. A gente estava em situação crítica, onde o nosso faturamento era perto de 30 mil, 35 mil. O último ano, a gente fez uma média mensal de 160 mil. Né? Então, a gente saiu daquele momento onde eu só tinha um cheque especial para pagar, ele garantiu que eu conseguiria pagar a mentoria, de um faturamento perto de 35 mil, 35 mil, para essa média de faturamento anual, mensal, que nós tivemos no último ano. Então, realmente, é um crescimento de 5 a 6 vezes maior do que nós tínhamos. O grande aprendizado que eu tiro de tudo que aconteceu desde que a gente vem nos sendo acompanhado
é que a gente tem que parar de trabalhar pelo intuitivo, assim, sabe? Tem que parar de trabalhar com o que a gente simplesmente olha e tenta intuir na tua empresa. Você tem que realmente buscar quem traz a técnica, quem já errou com aquela técnica e quem pode te direcionar, te dar visão macro do teu negócio. Então foi um grande aprendizado, a minha esposa também teve um aprendizado gigantesco. Aprendemos o quanto que é importante valorizar não o nosso produto, mas a nossa entrega. Então de lá para cá, eu acho que esses ensinamentos é que fazem. Eu continuo consumindo conteúdo, continuo consumindo cursos, continuo participando de eventos. Então entender que pessoas conseguem nos trazer uma visão macro do negócio facilita o diagnóstico, facilita a intervenção e principalmente nos dá confiança de agir direcionado por alguém. Então isso eu trago muito para mim. E entender sobre a entrega, que não é o nosso produto, não é o que a gente está mostrando, mas é o que nós estamos entregando. Sem dúvida nenhuma, eu recomendo o Dr. Vendas. Os meus franqueados consomem o produto dele, eu consumo o produto dele. Sempre que posso, com amigos, outros empresários, eu falo sobre o Sérgio, porque realmente ele teve intervenção direta hoje nos meus resultados e teve intervenção direta hoje no como eu visualizo um crescimento, como eu visualizo uma meta, como eu visualizo uma contratação. Então, sem dúvida nenhuma, eu recomendo o Sérgio Ricardo Rocha.